Olá, vamos para mais uma sessão de Converting to English. Aliás, essa é a nossa primeira sessão aqui no Gramática Inglesa. Qual é o objetivo deste exercício? É ver como funciona o mecanismo de conversão de uma língua para outra, no nosso caso da língua portuguesa para a língua inglesa. Vamos às frases que nós temos para hoje? Vamos lá. Lembrando que o nosso objetivo é focar a gramática, como que funciona a estrutura da língua. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui embaixo. Apareci, aqui estou eu. Vamos lá, nós temos as seguintes frases. Eu estudei inglês ontem. Qual mais? Onde você trabalha? Por que você vendeu seu carro? Eu não vou trabalhar amanhã. Você quer almoçar comigo? Primeiro passo, identificar o verbo. Vamos identificar os verbos? Vamos. Aqui eu tenho o verbo estudei. É o verbo estudar, está no passado. As três colunas é study, studied, studied. Geralmente a palavra que vem antes do verbo é o sujeito, é a pessoa que pratica a ação. Lembre-se que se você tem estudar, alguém precisa praticar essa ação em um determinado tempo. Sempre essa mecânica. Alguém que faz em um determinado tempo. Alguém fazendo alguma coisa em um determinado tempo. Aqui, onde você trabalha? Quem que é o verbo? É o verbo trabalhar. Ele está no presente, porque eu consigo encaixar a palavra atualmente aqui. Peraí que eu estou ouvindo um barulho, vou parar já esse barulho. Tá, estou de volta, vamos ver o que temos. Por que você vendeu seu carro? Qual que é a ação? A ação é a ação de vender. Alguém tem que fazer alguma coisa, nesse caso a pessoa já fez, é o vendeu. Eu não vou trabalhar, esse vou trabalhar indica para mim que é futuro, algo que ainda vai acontecer. E na frase 5 eu tenho dois verbos, a ação de querer e a ação de almoçar. Perfeito. Separei aí os verbos. O primeiro passo é a identificação dos verbos. Vai por mim, se você seguir esses passos, você nunca vai errar. Tudo bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte. É uma afirmativa essa número 1? Eu estudei inglês ontem. É uma ação que já aconteceu. É uma ação que está no passado. Olha que eu não estou falando que eu estudo atualmente inglês, nem que eu vou estudar inglês amanhã. Eu estou falando que eu estudei inglês ontem. Cheguei à conclusão que é o passado. Se eu cheguei à conclusão que é o passado, agora eu preciso analisar se a frase está afirmando, perguntando ou negando. Só tem uma dessas três possibilidades. Ou você afirma, ou você nega, ou você pergunta. Aqui eu vejo que é uma afirmação. Afirmou é passado? Com certeza você vai usar a segunda coluna. A segunda coluna só serve para isso, para fazer passado afirmando. Então vamos colocar a pessoa. A pessoa é eu, I. Agora eu coloco o meu estudar no passado, I studied. Agora entra a questão de vocabulário. Vamos lá, toda vez que alguém estuda alguma coisa. O que é esse alguma coisa? O English. Agora eu vou colocar a minha informação de quando. Quando você estudou inglês? Ontem. Ontem é yesterday. Preciso conhecer essas palavras para poder concluir o meu exercício. Mas a mecânica é essa. É passado? Sim. É segunda coluna? Perdão. É afirmativa? Sim. Então é segunda coluna. I studied. Jamais eu poderia falar I stud, senão eu fiz o presente. Eu falei eu estudo. E a terceira coluna você não pode colocar do lado da pessoa. Que pessoa? A que faz a ação. Nesse caso é a pessoa eu, I. Jamais eu poderia considerar esse studied como sendo da terceira coluna. Porque para ser o studied da terceira coluna, antes dele não pode ser pessoa. Tem que ser um verbo. E aliás, você só tem duas opções. Ou é o verbo to be, ou é o verbo have. Então, se você visse aqui, antes desse studied, have, ou am, is, are, was, were, eu estou pegando formas do verbo to be. Aí você consideraria como sendo o study da terceira coluna e não o study da segunda coluna. Se tem a pessoa, é a segunda coluna. Se tem segunda coluna é porque é passado e é porque é afirmando. É justamente o caso que temos aqui. Nem todas serão passado. Se você olhar, por exemplo, a número 2, diz assim: onde você trabalha? É uma pergunta? Sim. Tudo bem, então eu sei já que eu não vou começar com a pessoa. Então, se é uma pergunta, eu já posso te dizer de antemão que nós vamos ter a primeira coluna. Tá? Por quê? Porque eu vi que essa pergunta está no presente.
no presente? Sim. Por quê? Porque você está curioso sobre o meu presente. Olha que você consegue encaixar a palavra atualmente nessa frase. Onde você trabalha atualmente? Se você conseguiu colocar o atualmente, é porque você está diante do presente. Se você consegue encaixar a palavra ontem, você está diante do passado. E se você consegue encaixar a palavra semana que vem, você está diante do futuro. Mas começa com atualmente. Onde você trabalha atualmente? Bateu como uma luva. É ela. Olha que o ontem não dá, né? Onde você trabalha ontem. Não dá certo. Teria que ser onde você trabalhou ontem. Aí daria certo, seria passado. Mas chegamos à conclusão que é presente. Se é presente e é pergunta, eu vou ter que ter do. Não tem jeito, você vai ter que dar um jeito de encaixar o do. E onde que você vai encaixar o do? Antes da palavra você. Antes da pessoa que pratica a ação do verbo. O verbo é o verbo trabalhar. A pessoa é o você. É justamente aí que você vai encaixar o do. Vai ficar do you work. Esse do you work vai ser o você trabalha. Só que antes da construção você trabalha, onde você trabalha, existe a palavra onde. Ora as bolas, no inglês você vai ter que pôr a palavra onde também. A palavra onde é where. Agora você encaixa o seu do you work. Da onde veio esse do? Do fato de ser uma pergunta no presente. Você precisa ter na sua cabeça que se você tem presente, passado, futuro, se você escolher o tempo, em inglês você vai ter uma palavra para representar esse tempo, desde que seja uma pergunta. A pergunta do presente é do, a pergunta do passado é did, a pergunta do futuro é will. Olha o número 3 para iluminar isso que eu estou falando, para mostrar bem isso que eu estou falando. Olha só, a pergunta é: por que você vendeu seu carro? Quando eu falo por que você vendeu seu carro, a ação é o vender. Alguém teve que fazer alguma coisa. O que esse alguém fez? Vendeu. Se ele vendeu, é porque a coisa já aconteceu. Se a coisa já aconteceu, é porque é passado. Lembra que eu falei para você tentar encaixar as palavras atualmente, ontem e amanhã? Tenta encaixar o atualmente. Por que você vendeu seu carro atualmente? Não dá certo. Tenta o amanhã. Por que você vendeu seu carro amanhã? Não tem sentido, não é futuro. Você vai ver que você vai conseguir encaixar a palavra ontem. Por que você vendeu seu carro ontem? Olha que maravilha, deu certo. Esse ontem a gente não vai colocar na frase, ele é só para ajudar a identificar que é passado. Porque você tem que identificar 3 coisas: quem faz a ação, quem faz a ação e o tempo. Quando que a pessoa faz a ação? Se é presente, passado ou futuro. Esses 3 elementos você não consegue escapar. Tem que ter. Não é que é opcional. Eles são obrigatórios. É uma pergunta? É. Então é a primeira coluna. Nesse exercício, a gente não vai trabalhar com a terceira coluna. Olha só. Ah, mas se é passado não é segunda coluna? Segunda coluna, se você tiver afirmando. Aqui, você não está afirmando, você está perguntando. Então esquece a segunda coluna. Esquece. É uma pergunta? Sim. É passado? Sim. Você vai ter que encaixar o did. Se é presente, você encaixa do. Se é passado, você encaixa did. Se é futuro, você encaixa will. Você vai acrescentar essas palavras. Do, did, will. É passado? Vai ter que ter did, não tem jeito. Onde que o did vai aparecer? Antes da pessoa que pratica a ação. Que ação? A ação de vender. Quem que vendeu aí? Quem vendeu foi você. Então o did vai ter que aparecer antes da palavra você. Ah, mas você em inglês não é you? Sim, então agora vai ficar did you. E você coloca o sell, que é a ação de vender. Todo verbo tem 3 colunas. Ele é o verbo sell, sold, sold. Se você vai gastar seu neurônio no começo do inglês para decorar alguma coisa, decora a lista de verbos irregulares. Você não vai sair perdendo. Dominando essa lista,
conhecendo essa lista e sabendo quando utilizá-la, automaticamente seu inglês é intermediário. Olha só, é o verbo sell, sold, sold. Para que serve a primeira coluna? Para um monte de coisa. A gente costuma falar que a primeira coluna é a do presente. Ela é a coluna do presente se logo antes dessa palavra sell que está aqui, você colocar uma pessoa. I sell, eu vendo. You sell, você vende. Então ela é presente? Depende. Se você colocar uma pessoa, ela é presente. Mas aqui, por exemplo, a pergunta está no passado e a gente vai usar a primeira coluna. Então ela não é só presente. Ela pode ser mais coisas. E esse sold? Esse sold é passado. Só que ele é passado afirmando. Não pode ser pergunta, não pode ser negativa, não pode ter a palavra não. Senão você não usa essa segunda coluna. Por quê? Porque não é para isso que ela serve. É? Ela só serve para afirmar. Por quê? Porque é assim que é a estrutura da língua. Reinaldo, mas eu não gostei. Bom, não fui eu que criei a língua, essa é a regra. A regra é, segunda coluna só serve para fazer passado afirmando. E essa terceira? Essa terceira, ela só trabalha se antes dela aparecer a palavra have ou o verbo to be. Have ou verbo to be. Se for have, é o que a gente chama de perfect. É o aspecto do verbo perfect. Se vier verbo to be, a gente chama de passive. É a voz passiva. Por enquanto, eu garanto que a gente não vai ter nas nossas frases de conversão o uso da terceira coluna. Mas eu aconselho fortemente, se você conseguir, a decorar as três colunas. Só que, repito, você só vai conseguir decorar de fato quando você começar a entender. Então vamos começar a entender como é que funciona isso. Sell, sold, sold. Um desses três você vai ter que usar para falar o vendeu. Não tem outra opção. A gente chegou à conclusão que é passado. Então a segunda coluna está no jogo. Mas a gente chegou à conclusão que é uma pergunta. A gente vislumbrou aí que é uma pergunta. Então ela está fora. Você vai ter que encaixar a primeira coluna. Não tem jeito. Você não consegue fazer uma magia, uma macumba, um malabarismo para usar a segunda coluna aí. Não vai dar certo. Você vai ter que pôr a primeira. Quem que vai indicar que é passado? A palavra did. Onde que eu coloco a palavra did? Antes da pessoa que pratica a ação. Que nesse caso é você. Did you sell? Quando você falar para mim did you sell, você falou, você vendeu. Você vendeu. Peraí, deixa eu acertar isso daqui. Você vendeu. Você vendeu vai ser did you sell. Só que olha o que tem antes do você vendeu. Tem o porquê. Eu vou ter que colocar o porquê. O porquê é o why. Agora eu coloco o você vendeu. Did you sell? Agora eu coloco o que vem depois. Depois do quê? Do você vendeu. Pessoa fazendo alguma coisa. Esses dois aqui, você vendeu, são obrigatórios. Você começa por ele. Começa a análise do ele. Não começa do porquê, não começa do seu carro. Torne esse processo mecânico de pessoa fazendo alguma coisa em um determinado tempo. Pessoa fazendo alguma coisa em um determinado tempo. Que você não vai errar nunca. Coloca o seu carro, que é your car. Aí não vai fazer tudo isso e esquecer o ponto de interrogação, né? Pelo amor de Deus. Why did you sell your car? Porque você vendeu seu carro. O foco aqui não é pronúncia, tá? Então eu vou falar rapidamente a frase para você traduzir para mim, para você repetir depois de mim e praticar um pouco, tá? Então fala aí comigo. Why did you sell your car? Foco não é pronúncia. Aqui é gramática inglesa, não é pronúncia inglesa. Talvez nós podemos fazer futuramente uma pronúncia inglesa, por que não? Mas por enquanto o foco é a gramática e só a gramática já é um assunto muito bacana e muito extenso. Vamos lá. Eu não vou trabalhar amanhã. Eu vou pegar a pessoa. Eu. Olha, eu vejo que é negativa. É negativa? É. Você vai ter que encaixar a primeira coluna. Não tem jeito. Você vai ter que encaixar a primeira coluna. Eu já falei para vocês que nesse exercício nós não vamos trabalhar a terceira coluna. Não vai ter perfect, não vai ter voz passiva. Deixa para esquentar a cabeça com isso lá na frente. Eu juro, a gente vai ter exercício só de terceira coluna.
Ah, Reinaldo, então por que você está colocando a terceira coluna aqui? Porque ela existe. Eu não vou negligenciar. Todo verbo tem 3 colunas. O verbo work não é exceção. É o trabalhar. Work, worked, worked. Aliás, eu tenho certeza que se eu decorar a lista de verbos irregulares, o verbo trabalhar não vai estar lá. Por quê? Porque ele tem a característica de terminar com ed, tanto na segunda coluna quanto na terceira coluna. Se ele termina com ed, é porque ele segue a regra. Qual regra? A regra do ed. Qual que é a regra do ed? A regra do ed é a seguinte: se o verbo não está naquela lista que você decorou, você pega ele na forma básica dele, acrescenta ed na segunda, acrescenta ed na terceira coluna. E está feito. Conclusão: se você decorar a lista de verbos irregulares, você consegue fazer o de qualquer um. Porque se ele não está na lista, ele tem que ter ed. Não é opcional, ele tem que ter ed. É regra, por isso que ele é regular. Ele obedece à regra. Qual regra? Do ed. Para que serve o ed? Para fazer segunda coluna e terceira coluna. Para que serve a segunda coluna? Para fazer passado afirmando. Volta. Eu falei que alguém tem que fazer alguma coisa em um determinado tempo. Quem que vai fazer a ação nessa número 4? Sou eu. Qual é a ação? A ação que eu vou fazer é de trabalhar. Agora vamos ver o tempo. Ora, as bolas, tem o amanhã, tem o vou trabalhar. Isso daí é futuro. Eu não posso falar eu vou trabalhar ontem. Não dá certo. Olha que eu tentei encaixar a palavra ontem para ver se dá para eu pensar em passado. Não dá para eu pensar em passado. Deixa eu tentar pensar em presente. Eu vou trabalhar atualmente. Não, atualmente é o trabalho. Eu trabalho atualmente, uma verdade, ó. Pense em uma verdade. Eu trabalho atualmente. Perfeito. Esse é o presente. A partir do momento que você falou amanhã, eu vou trabalhar amanhã, semana que vem, você não está trabalhando agora. Eu não sei se você está trabalhando agora, se você trabalhou ontem ou se você trabalhou semana passada. Mas eu sei que no futuro você vai trabalhar. E que esse futuro não está muito distante, não. É amanhã. Não importa se é o futuro amanhã, daqui a 5 minutos, daqui a 100 anos. É futuro. Se é futuro, você vai ter que encaixar a palavra will. A palavra will expressa o futuro. Pelo menos é uma das formas de expressar o futuro e é a primeira forma que a gente trabalha. Will. Onde eu vou ter que encaixar esse will? Do lado da pessoa que pratica a ação. Quem que é a pessoa que pratica a ação? Eu. I. Tudo bem, Ray, eu vou ter que encaixar a palavra will aí, né? Sim. Só que antes de sair tacando will, você tem que saber a posição que o will vai. A posição que o will vai é antes da pessoa, se for pergunta. Depois da pessoa, se não for pergunta. Aqui é uma pergunta? Não. É uma negativa. Então é o will que você vai ter que negar. Ele é que faz o serviço sujo. Ele que indica se é pergunta afirmativa ou negativa. E mais, indica o tempo, que é o futuro. Olha quanta coisa essa palavra faz. Eu. Ai, comecei com a pessoa. Porque não é pergunta. Agora eu vou colocar a minha palavra de futuro. Minha palavra de futuro é will. Não. Eu já vou colocar essa palavra will misturada com a palavra não. A palavra não é not. Deixa eu escrever para vocês. Will not. Eu vou juntar essas duas palavras em uma. Como que eu junto essas duas palavras em uma? Eu faço won't. Won't, sim. Vem lá do alemão, wollen. Tá? Então eu vou pegar essa palavra, vou negar, won't. O que eu falei até aqui? Eu falei eu não. Só que eu sei que está no futuro. Então agora eu pego o meu verbo trabalhar, que é work, e até aqui eu falei eu não vou trabalhar. Olha que legal, I won't work. O que está faltando? A minha palavra amanhã. Vamos colocar o amanhã, que é tomorrow. I won't work tomorrow. Eu não vou trabalhar amanhã. Bem, mas futuro você não falou que ia ter que encaixar a palavra will? A palavra will tá aí, só que ela tá junto com a palavra não, que forma won't. Se você colocar simplesmente will aqui,
A frase estruturalmente está correta, só que você eliminou a palavra não. Você falou, eu vou trabalhar amanhã. E para a mensagem, você inverteu completamente, né? Já que o não muda completamente o sentido. Você falou que não vai trabalhar amanhã. Então vamos manter o nosso won't. O do vira don't. O did vira didn't. O will vira won't. Perfeito. Vamos para a número 5? Vamos. A número 5 diz: você quer almoçar comigo? E eu tenho aqui a pessoa, você, alguém tem que fazer alguma coisa. O que esse alguém vai fazer? Esse alguém vai almoçar. Não, cuidado. Eu estou usando o verbo querer. Eu estou perguntando se você quer almoçar comigo. Eu não sei se você vai almoçar comigo. Eu não sei se você almoça comigo, se você vai almoçar, se você almoçou comigo. Cuidado, eu estou perguntando se você quer. E detalhe, eu estou perguntando no presente. Você quer almoçar comigo? Eu não estou perguntando se você vai querer ainda almoçar comigo, ou se você quis almoçar comigo e eu não fiquei sabendo. Não, eu estou perguntando atualmente. Atualmente, você quer almoçar comigo? Isso é presente, porque quem manda é o verbo querer. Manda o verbo que está do lado da pessoa. Quem que é a pessoa? Você. Então aqui quem manda é o quer, não é o almoçar. Olha que eu tenho as 3 colunas aqui do verbo querer, que é want, wanted, wanted. Olha, Reinaldo, ele tem ed. É verdade. Então ele está naquela lista de verbo que você decorou? Não. Tanto que na letra W, eu não lembro de ter o verbo want lá. Eu lembro de ter, por exemplo, o verbo wear, que é o verbo vestir, usar. Wear, wore, worn. Eu lembro que tem o verbo ganhar, win, won, won. Eu lembro que tem o verbo acordar, que é wake, woke, woken. Mas eu não lembro do verbo querer. Claro que eu não lembro. Ele não está lá. Se ele não está lá, ele tem que terminar em ed. Então, se você fala para mim, Ray, você sabe as 3 colunas do verbo querer? Eu falo, opa, com certeza. É moleza. Por quê? Porque se ele não está na lista de verbos, eu só preciso saber que querer é want. Aí eu sei, eu sei fazer o passado, que é wanted. E eu sei fazer a terceira coluna, que também é wanted. Sempre vai ser assim para os verbos que não estão na lista. Reinaldo, você falou que isso é uma pergunta. Sim, ó, tem ponto de interrogação. Você quer almoçar comigo? Como é que funciona mesmo quando é pergunta? Quando é pergunta, você não começa pela pessoa. Pelo que você começa? Pela palavra que indica tempo. A gente chegou à conclusão que essa pergunta está no presente. Então é do que eu vou ter que usar. Eu vou ter que encaixar um do. Onde que eu encaixo a palavra do? Antes da pessoa que pratica a ação. Antes do sujeito. Do you? Agora eu coloco o meu verbo querer. Do you want? Tudo bem, Reinaldo, agora eu preciso saber como é que é o verbo almoçar para poder conseguir fazer a frase. É verdade, você precisa saber como é que é o verbo almoçar. Se você não sabe como é que é o verbo almoçar, ferrou. O verbo almoçar é o verbo... Deixa eu colocar o verbo almoçar aqui. O verbo almoçar é o verbo to have lunch. Ele é o verbo have lunch. Na segunda coluna ele é had lunch. E na terceira ele é had lunch. Na verdade, quem muda é o verbo have. Ele é o verbo had. Deixa eu ver se eu consigo... Não vou conseguir tabular isso daqui não, vai ficar assim mesmo. Primeira coluna, have lunch. Segunda, had lunch. Terceiro, had lunch. Lunch é almoço, tá? Have lunch é almoçar. Lunch não é lanche, não. Lanche é sandwich. Perfeito. Do you want? Olha só. O que acontece agora? Você tem o verbo querer e você tem o verbo almoçar. Eles vão vir na sequência. Quer almoçar. Para separar dois verbos, você precisa pôr o to. Por quê? Porque para falar almoçar, desse jeito, é to have lunch. Para você falar amar, é to love. Se você tirar esse to, você tem que dar um tempo para o verbo, presente, passado, futuro. Vai ficar assim, ó. Você quer almoço, você quer almocei, você quer vai almoçar. Para matar a ideia de tempo, para deixar o verbo sem tempo nenhum,
você coloca o to. É o que a gente chama de infinitivo. É o verbo não conjugado. Ele não tem pessoa, ele não tem tempo. To have lunch. Ray, então como é que eu falo amar? To love. Ray, como é que eu falo cantar? To sing. Ray, se eu esqueci esse to, aí ferrou. Por quê? Porque se você falar só sing, você não falou cantar. Você deu uma ordem. Você falou cante. Se você esquecer esse to que a gente está colocando aqui, ó, do you want to have lunch? Vamos supor que você estava escrevendo e na hora esqueceu de colocar esse to, que é normal, tá? Muita gente esquece. E fica, do you want to have lunch? A tradução é assim, ó. Você quer almoça comigo? Almoça? É, porque é você, né? Você almoça. Você quer almoça? Não, é você quer almoçar. Do you want to have lunch? Agora precisa saber o comigo. O comigo é with me. Comigo é with me, com você é with you. Legal. Fechamos aí essas 5 primeiras frases de conversão. Qual que é a ideia? A ideia dessas frases é treinar com você cada vez mais o conceito de pessoa fazendo alguma ação em um determinado tempo. Nossa, eu dei uma pausa aqui porque eu pensei que o vídeo tinha travado, tá? Mas pelo jeito não travou não. Então a ideia, deixa eu puxar para mim. A ideia é alguém fazendo alguma coisa em um determinado tempo. É isso que eu penso. Segunda coisa que eu penso, tá perguntando, tá afirmando ou tá negando? Se tá perguntando, eu não começo pela pessoa. Eu começo pela palavra de tempo. Do, did, will. Tá negando? Eu penso na palavra de tempo negando. Don't, se eu estiver negando no presente. Didn't, se eu estiver negando no passado. Won't, se eu estiver negando no futuro. Pensando nesse jeito, vai por mim, você não vai errar mais, tá? Geralmente a pessoa fala, eu travo no inglês, eu tenho... Eu estudo inglês há muito tempo, mas eu sinto que eu ainda cometo erros básicos. E isso me incomoda muito e me dá muita insegurança. Seu problema é gramática. É a gramática que está faltando. Então vamos parar de ver a gramática como uma inimiga e ver a gramática como uma aliada. Porque depois que ela está do seu lado, olha, ela é uma aliada poderosíssima. Ela vai fazer uma mudança muito grande no seu conteúdo da língua inglesa. Logo a gente traduz mais, ou melhor, a gente converte mais. Thank you so much. Até o nosso próximo vídeo. Bye bye.